Bom dia, caros irmãos, caras irmãs da paróquia Nossa Senhora de Montes Claros, São José de Chita, queridas famílias, queridos irmãos que cuidam da sua saúde, queridas comunidades urbanas, queridas comunidades rurais e mais irmãos espalhados em outras partes do Brasil e fora do Brasil. Nosso Evangelho de hoje é Mateus 10, 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão das suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do Pai, do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto está nos narrando como o discípulo de Jesus dá testemunho e sofre perseguição, como Jesus. Estamos celebrando a festa de Santo Estevão, primeiro mártir cristão. No contexto da celebração do Natal, do nascimento de Jesus na carne, a Igreja nos apresenta hoje o nascimento para o céu com o martírio de Santo Estevão. A recordação litúrgica do martírio de Estevão, no contexto do Natal, sublinha um aspecto importante no discipulado cristão. O testemunho da fé poderá ser feito até mesmo com a entrega da própria vida, a exemplo de Jesus. Este dado serve para prevenir atitudes ingênuas e românticas diante do presépio. Aliás, a contemplação realista do menino Jesus, colocado numa manjedoura, não deveria dar lugar ao piedosismo. Ele nasce na extrema pobreza, entre os pastores, vítimas do desprezo e da hostilidade dos habitantes da cidade, longe da sua cidade de origem e de seus familiares mais próximos. Tudo fala de despojamento e dureza de vida. Sua caminhada vai se concluir com a morte de cruz. Como nos contam os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, a 8, versículo 1. Estevão dá testemunho de Jesus diante dos judeus. Estes não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram algumas pessoas para dizer que Estevão blasfemou contra Deus. Estevão foi conduzido ao Sinédrio, onde falsas testemunhas o acusaram. Estevão discursa resumindo a história de Israel, mostrando o projeto de Deus, que se alia com o povo para construir a história em direção à vida e à liberdade. Estevão transforma sua defesa em acusação contra seus próprios juízes. Estes não passam de autoridades que manipulam o tempo para legitimar um Estado que oprime o povo. Assim como Jesus,
Estevão é condenado à morte. Ele é arrastado para fora da cidade e apedrejado. Os que vão apedrejar a Estevão deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão entrega seu espírito ao Senhor Jesus e perdoa seus algozes. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. São Fulgêncio de Ruspe, bispo do século VI, assim comenta o martírio de Santo Estevão. Ontem celebrávamos o nascimento temporal de nosso Rei Eterno. Hoje celebramos o martírio triunfal do seu soldado. Ontem o nosso Rei, revestido de nossa carne e saindo da morada de um seio virginal, dignou-se visitar o mundo. Hoje o soldado, deixando a tenda do seu corpo, parte vitorioso para o céu. O nosso Rei, o Altíssimo, veio por nós na humildade, mas não pôde vir de mãos vazias. Trouxe para seus soldados o grande dom da caridade, que leva os homens à comunhão com Deus. Estevão, para alcançar a coroa que seu nome significa, tinha por arma a caridade e com ela vencia em toda parte. Por amor a Deus, não recuou perante a hostilidade dos judeus. Por amor ao próximo, intercedeu por aqueles que o apedrejavam. Por esta caridade, repreendia os que estavam no erro para que se emendassem. Por caridade, orava pelos que o apedrejavam para que não fossem punidos. Fortificado pela caridade, venceu Saulo, enfurecido e cruel, e mereceu ter como companheiro no céu aquele que tivera como perseguidor na terra. Agora Paulo se alega com Estevão. Com Estevão frui da glória de Cristo. Com Estevão exulta, com Estevão reina. Aonde Estevão chegou primeiro, martirizado pelas pedras de Paulo, chegou depois Paulo, ajudado pelas orações de Estevão. É esta verdadeira vida, meus irmãos, em que Paulo não se envergonha mais da morte de Estevão, mas Estevão se alegra pela companhia de Paulo, porque em ambos triunfa a caridade. Em Estevão, a caridade venceu a crueldade dos perseguidores. Em Paulo, cobriu uma multidão de pecados. Em ambos, a caridade mereceu a posse do reino dos céus. Até aqui, o bispo São Fulgêncio de Ruspe. E qual é o canto que nós podemos utilizar para esse texto maravilhoso? Perdoai-nos, ó Pai. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado, perdoando é que serei perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Vou ficar sempre unido em comunhão ao Senhor e também ao meu irmão. Vou levar para a vida a união que floresce nesta santa comunhão.
Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Viva em Cristo a vida de cristão, sou mensagem de sua reconciliação. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Caros irmãos, caras irmãs, vamos aprender de Santo Estevão a viver a nossa fé no Menino Jesus, aprender a viver o amor, a caridade, a doação, ao serviço de nossos irmãos mais necessitados, ao serviço de nossos irmãos que nos perseguem, que perseguem os cristãos e outros em muitas partes do mundo. Abençoe a todos vocês, que Deus nos ama muito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.